Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula Accountability, múltiplas abordagens. A aula de hoje é para a gente discutir sobre esse tema tão relevante e que precisa ser discutido, precisa ser aprofundado, né? Porém, na aula de hoje a gente vai tratar somente das múltiplas abordagens. Vocês, como são alunos de gestão pública, vocês já têm essa discussão já mais aprofundada desde as primeiras disciplinas do curso, em outras disciplinas, na área de ciência política, sociologia, etc., até na área de administração mesmo. Então, o intuito da aula de hoje é discutir que tipo de abordagens são tratadas, que tipo de conceitos, que classificações e como a gente pode observar a accountability. Já deixo aqui de antemão para vocês que esse tema é extremamente relevante e existe uma discussão muito grande em torno dele, mas o nosso foco vai ser somente esse, de tratar as principais abordagens, tá? Se a gente quiser fazer depois uma aula só sobre accountability, né, sobre os exemplos, sobre as práticas, sobre os desdobramentos da accountability, a gente pode fazer, tá? Mas a aula de hoje é limitada a esse tipo de abordagens, perdão, a esse tipo de metodologia, tá? A gente vai tratar somente as múltiplas abordagens. E o que é accountability, gente? O que é accountability? Accountability é um conceito relativamente novo, né, nos últimos anos, da década de 90, 80, 90 para cá, tá? E vem se discutindo bastante no âmbito das organizações públicas, mas também no âmbito das organizações privadas também, né? E a accountability nada mais é do que o senso de responsabilização, o senso de responsabilidade. Fazer aquilo que deve ser feito, fazer o que é correto. Por isso que no vídeo que eu coloco para vocês lá, não sei se vocês chegaram a assistir lá no Moodle, fala de accountability associada à figura do dono, né, a responsabilidade do dono. Por quê? Porque o dono que está ali à frente do negócio, ele tem um compromisso moral, ele tem um compromisso com os resultados, né? Mas ele tem um apego muito grande à organização que ele está à frente, tá? A organização dele. E no ambiente das organizações públicas, esse senso de responsabilidade, ou seja, fazer o que é certo, o que é correto, o que é ético, perdão, o que é correto, o que é ético, o que é moralmente aceito, o que é publicamente aceitável, né? O que é publicamente aceitável? O que é que a sociedade aceita como correto, tá? Então, essa é a discussão que gira em torno da accountability. O que é que a gente pode discutir em torno disso? A gente vai ver na aula de hoje. Então, a accountability, como o Xavier coloca, e vou deixar o texto lá para vocês, é a responsabilização permanente dos indivíduos e instituições no que se refere aos seus desempenhos como detentores do poder. Quem detém o poder é só o administrador, o gestor maior, o prefeito, o ministro, o presidente, o governador, o diretor daquela organização? Não. Todas as pessoas devem se sentir detentoras do poder. É claro que esse poder, ele, segundo Foucault, né, existem relativações desse poder. Existem, inclusive, micropoderes, né, dentro de uma mesma organização. Ou seja, a gente pode ter o funcionário, o servidor público, o que está ali no front, né, no contato direto com o, com o público, com a sociedade, e ele pode ter aquele certo nível de poder. E a gente tem os diretores, os gerentes, os supervisores, os presidentes daquelas organizações que detêm outro limite de poder. Mas esse senso de responsabilidade, ele deve estar desde o servidor que está ali no front até os gestores maiores, né, os gestores, os diretores, etc. Então, em todos os níveis hierárquicos da organização, seja estratégico, tático ou operacional, esse senso de responsabilidade deve estar presente. E isso é o que a gente chama de accountability, né? Essa preocupação em fazer o certo é o que a gente chama de accountability, e que deve estar presente em todas as organizações. Claro que nas organizações públicas, a gente tem visto no Brasil e em outros países também, viu, gente? Só fazendo um parêntese, essa ideia de que a corrupção é só no Brasil, ou só o Brasil, ou o Brasil é o maior país, o país com o maior índice de corrupção, é certo que aqui existe um grande índice de corrupção. Depois eu posso até pegar para vocês o índice de corrupção mundial, que agora eu não tenho de cabeça. Mas existem outros países que também têm um índice igual ou maior do que o índice de corrupção do Brasil, tá? Então a gente tem aí alguns países africanos, alguns países aqui da América do Sul mesmo, tá? Então essa ideia de que o Brasil é o país da corrupção e que é o maior país, o país mais corrupto do mundo, isso aí não é bem verdade, né? Reforçando, aqui existe corrupção, sim, a cultura da corrupção está entranhada,
mas existem países, inclusive, até piores. Mas não é esse não é o tema é accountability. Como é que a gente muda isso e quais são as dimensões da accountability? Quais são os locais onde pode ser observados um comportamento de accountability, tá? A gente tem aqui várias dimensões, tá? Na abrangência, deixa eu usar aqui meu marcadorzinho. Aqui. Na abrangência, nós temos aqui os limites formais de atuação e os limites formais e informais. Então, um grupo de pesquisadores, de autores, tá? Eles entendem que a abrangência da accountability, ou seja, a responsabilidade, ela se limita aos aspectos formais da organização. Por exemplo, o que a norma diz? O que a lei diz? Tá? Quais são os procedimentos que eu devo adotar naquela organização? Esses são os limites formais. Então, se eu faço o que deve ser feito de maneira correta, se eu utilizo princípios de eficiência, se eu utilizo princípios de efetividade, eficácia, se eu faço com que a minha organização, o meu setor onde eu estou atuando, seja o setor, como eu falei para vocês, né, eficiente, eficaz, e eu cumpra a norma, eu esteja fazendo dentro do que é esperado, né, e dentro do que é proposto para mim, eu entendo que isso é accountability dentro dos limites formais. Então, existem alguns autores que pensam assim, tá? Existem alguns autores que pensam que a accountability vai somente até as questões formais. E existem outros autores que vão mais além. Eles entendem que essa responsabilização, essa responsabilidade de atuar, ela não só se limita às questões formais, como também às questões informais de atuação. E que relações são esses limites informais? Ora, se eu trabalho com 8 professores, pegando o meu caso específico agora, né, dentro da UAGESP, eu trabalho lá com 7, 8 professores, eu tenho outros colegas de trabalho lá no CDSA, eu tenho técnicos administrativos que me observam, que veem qual é o meu papel, veem o que é que eu estou fazendo. Eu tenho a própria sociedade, né, que observa o que é que eu estou fazendo. Então, esses grupos ao redor, né, eles observam a minha atuação, e aí, se eu sou responsável ou não, eles vão me dar legitimidade ou não. Eles vão me rotular como uma pessoa que tem accountability ou que não tem accountability. Então, por isso que alguns autores dizem que essa abrangência da accountability não se limita somente ao normativo em si, mas também à percepção que os meus pares têm do que vem a ser accountability, ok? Para quem chegou depois, acho que umas 3 pessoas entraram aí. A aula começou mais cedo, porque eu vou ter que sair mais cedo, né? Vou sair umas 8 horas. E a aula de hoje é sobre accountability, tá? Porém, a gente não vai discutir as práticas, as experiências que tem aí infinitas. A gente vai se limitar aos aspectos, às dimensões, às abordagens, ou seja, como a accountability é vista para a literatura, tá? Para a literatura. Outras aulas a gente pode trazer exemplos, aí, metáforas, figuras, para vocês compreenderem, até experiências de accountability, tá? Mas a aula de hoje é mais para a gente trabalhar uma coisa mais teórica, tá bom? Então, acompanha aí comigo. Já falamos da abrangência, que ela vai dos limites formais até os limites informais. Os limites formais é a questão normativa, e outros autores entendem que a accountability vai dos limites formais e informais, ou seja, a validação dos pares, a validação dos meus colegas de trabalho, como os meus colegas de trabalho me observam, se eu tenho accountability ou não, beleza? Então, só revisando aí, eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. Outra dimensão da accountability chama-se violação. Violação. Onde a accountability pode ser violada? Quando ela pode ser violada? Somente nos aspectos formais, somente nos aspectos legais, perdão, ou existem outros, como os aspectos políticos. Para alguns autores, os aspectos legais, ou seja, a accountability, ela vai ser violada quando eu desobedecer à lei. Quando eu desobedecer à lei. Então, percebam aí a associação aí entre a violação legal da abrangência, tá? Uma relação aqui entre esse e esse aqui, né? Tem outro marcador aqui. Eu tenho aqui os aspectos legais, né, que eles estão muito próximos aqui às questões formais de atuação, ok? Então, para alguns autores, a violação da accountability, ela acontece somente quando eu desobedecer à lei. Quando eu desobedecer à lei. Se a lei diz que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Quer um exemplo?
A lei diz que o presidente ele pode nomear, no caso da reitoria, né, ele pode nomear, reitoria de universidade, ele pode nomear o terceiro colocado. Perfeito. A lei diz isso. STF foi lá, avaliou, disse que é legal. Dentre os três, ele pode nomear quem ele quiser. Foi responsável do ponto de vista legal? Sim. Do ponto de vista político, qual é a implicação da imagem política que isso traz para você, enquanto gestor público, de nomear o terceiro candidato que não foi eleito pela maioria da comunidade acadêmica, né? Então, isso prejudica a tua imagem. Isso, enquanto gestor público, você pode ser penalizado, não penalizado legalmente, mas você vai ser penalizado politicamente, moralmente, eticamente, né? E aí eu pergunto, politicamente, respeitou-se os critérios de ética, de moral, de democracia? Não. Então, você, do ponto de vista desses autores que contemplam o aspecto político, você não foi responsável, né? Fazendo aí, trazendo o termo que é similar a accountability, né? Então, se você não foi responsável, você não agiu com accountability, você não agiu conforme os princípios de ética, de moral e os princípios democráticos, né? Então, isso pode prejudicar a tua imagem. Então, a accountability pode também ser violada aí do ponto de vista da política. Do ponto de vista da sanção, ou seja, a pena, ela pode vir de forma direta, ou seja, o agente que tomou essa decisão, ele vai ser sancionado diretamente por um agente especial, um agente que é responsável por fazer aquela penalização, ou ele pode ser penalizado de forma indireta. Percebo que essas dimensões elas têm relações umas com as outras. Essa sanção da accountability, se ela for aplicada de forma direta, significa dizer que você vai ser penalizado com uma multa, com um processo de improbidade administrativa, com um processo disciplinar, tá? De forma indireta, ela está associada à questão política, à questão informal. Então, outros gestores, outros atores, podem te punir indiretamente, não necessariamente aplicando a lei, mas te penalizando politicamente, te penalizando, penalizando o seu capital político, né, como a gente fala em relação aos agentes públicos. Então é isso. Do ponto de vista da sanção, ela pode ser direta ou indireta. Deixa eu pegar um trecho que a gente tem do artigo que eu vou deixar para vocês. A accountability só pode existir, do ponto de vista da sanção direta, a accountability só pode existir se agentes puderem impor sanções diretas aos transgressores. Do ponto de vista da punição, da sanção indireta, a accountability gera certa responsividade sem necessariamente ter algum tipo de sanção direta, sem necessariamente ter uma punição ali ao transgressor. Exatamente isso que eu falei para vocês. Se eu desobedeço a lei e a lei disse que eu tenho que responder um processo de improbidade administrativa, então, se eu não sou responsivo, né, um órgão de controle, como a CGU, como a AGU é de defesa do governo federal, né, mas principalmente os tribunais de contas, a CGU, eles podem aplicar sanções a mim, podem abrir processos administrativos e eu ser penalizado, né. Porém, existem outras formas de penalizar, não necessariamente punindo o transgressor, mas politicamente, ou algum tipo de advertência, né, não deixa de ser uma punição, ou simplesmente eu perdendo espaço, né, na administração pública e eu ser considerado uma pessoa que não é responsável e por isso não sou solicitado a ocupar determinados cargos. Então, isso pode ser também um tipo de sanção. Em relação à dimensão que diz respeito à relação entre os atores, quais os atores que podem aplicar essa pena, ou quais os atores que podem determinar o que de fato vai ser, qual o processo administrativo vai ser implementado. Se hoje, né, no caso a universidade, cometer algum crime do ponto de vista do direito administrativo, a gente tem várias instâncias aí que podem nos aplicar uma sanção. Se for um crime contra a vida, né, se for um crime contra um crime flagrante, né, que precisa ser apurado de forma imediata, que fira o direito penal, a instituição, ela vai responder primeiramente ali, né, primeiramente quem vai chegar ali para resolver é a Polícia Federal, né, para investigar ou para estancar algum tipo de crime que esteja acontecendo ali, que fira o direito penal, mas também do ponto de vista administrativo, a gente tem as controladorias, né, a Controladoria Geral da União, ela tem ali o papel e o poder de acompanhar e fiscalizar e orientar as instituições a não cometer
cometer crimes, a não cair em crime de improbidade administrativa. Então, entendam, a gente tem um único agente, um principal agente que nos acompanha. A gente tem o Tribunal de Contas, não, agora não o exemplo da universidade, né, mas o Tribunal de Contas dos Estados. Eles têm ali o papel de fiscalizar a ação do governo do Estado, ou até dos órgãos, né, dos órgãos do Poder Executivo, e eles têm ali o papel de acompanhar, de fiscalizar as contas, de aprovar ou não as contas. Então, ele é o principal agente. Ele é o principal agente a fiscalizar aquele órgão, tá? Para alguns autores, do ponto de vista da relação entre os atores, né, eu tenho ali num sistema de hierarquia, né, onde eu, enquanto, vamos lá, colocar um exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, ela pode ter ali as suas contas aprovadas ou não aprovadas ali pelos tribunais de contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado está ali numa posição hierarquicamente superior e ele está exercendo ali o seu poder como principal agente de acompanhar e fiscalizar a responsabilidade da Secretaria de Saúde. Então, ele é o principal agente, ele vai acompanhar e ele vai implementar sanções. Para outros autores, essa relação entre os atores, ela é ampla, não simplesmente uma relação de hierarquia, onde eu sou Secretaria do Estado e eu obedeço ao Tribunal de Contas, ou eu estou subjugado, ou eu estou subordinado. Subjugado não, subordinado ao Tribunal de Contas. Não. Existe uma gama infinita não, mas é uma gama maior de atores que acompanha a execução do meu serviço, quanto Secretaria de Município. Ora, a sociedade civil, ora, as organizações não governamentais, os planos de saúde, os próprios funcionários e servidores, né, daquela secretaria, eles podem exercer aquele papel de acompanhamento do cumprimento ou não da lei, do cumprimento ou não dos critérios de responsabilidade. Então, se o posto de saúde está cometendo crime ou está cometendo desvio, e eu sou usuário daquele posto de saúde e eu percebo isso, ou então eu sou um funcionário dali, eu sou um enfermeiro, eu sou um psicólogo que trabalha ali e percebi que alguém está cometendo um crime, um delito, eu posso, como servidor ou como sociedade civil, cidadão, denunciar, né? Naquele momento, eu estou cobrando responsabilidade, eu estou cobrando accountability daquela organização, tá? Então, do ponto de vista da relação entre os atores, essa accountability, ela deve existir não só do setor para o seu órgão imediatamente superior responsável pela fiscalização, como também para toda uma gama de atores que dependem, que utilizam o serviço daquele órgão. No nosso caso aqui, do exemplo, a Secretaria de Saúde, tá bom? Em relação aos agentes, isso tem uma certa proximidade com o que eu acabei de falar, tá? Eu tenho o principal ator, na relação principal-agente, e eu tenho o principal ator e os demais atores. Então, quais são os agentes que estão ali responsáveis por acompanhar essa fiscalização nessa relação entre atores? Para alguns autores, somente o principal agente. Para outros autores, não só o principal agente, no caso do Tribunal de Contas, como também outros atores. Tá? Existe uma reflexão até recente aí desse caso que aconteceu aí do STF, né, que mandou mandou prender aquele deputado, né, Daniel Silvério, né, por crime contra a segurança nacional. Existe uma discussão infinita. Hoje eu estou com uma palavra infinita na garganta, né? Mas existe uma discussão longa em torno disso, tá? Se é papel do STF, se não é, se pode, se não pode, segundo a Constituição, quais são os deveres do STF, beleza. Bom, primeiro que esses caras que estão lá, esses ministros que estão lá no STF, são os faixa preta do direito, né? São profissionais aí que, beleza, são indicados por político, mas eles passam uma sabatina e os políticos não vão indicar qualquer pessoa, né? Pelo menos espera-se que não se faça. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Esses ministros, eles pegam um fato que aconteceu, e como eles são experts em direito, em ciências jurídicas, eles vão achar uma forma de ele encaixar em um crime, sobretudo um crime afrontoso contra aquela casa. Então, meu jovem, é o seguinte, se eles têm ou não o papel legal de mandar prender, de fazer com que um deputado seja penalizado ou responda criminalmente sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é minha praia, eu também não vou ser doido de discutir uma coisa que não é, que eu não tenho domínio,
Então, do ponto de vista da ciência jurídica, do direito, não é minha praia, eu não vou discutir. Mas do ponto de vista da accountability, do que a gente está falando hoje, o STF fez cumprir os critérios de responsabilidade, de cumprimento aos princípios de moral, de ética, de tudo enquanto. E eles têm, assim como qualquer órgão, têm sim o dever e o direito de, não sei mandar aprender, mas de fazer cumprir os critérios de responsabilidade e accountability, sim. Tá? Onde é que eles se encaixam aqui? Nessa relação entre atores ampla, nessa relação entre os agentes, né, principal agente ou outros agentes. Então, o que o STF fez na figura daquele ministro lá, que eu também tenho as minhas ressalvas, desde a forma como ele foi indicado até as coisas que ele decide, mas o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi fazer cumprir os princípios de accountability, os princípios de respeito à moralidade, à ética, à responsividade. E naquele momento, o deputado Daniel Silvério, né, não sei, ele é um agente público, ele é um servidor público, e ele precisa cumprir com os princípios de accountability, sim. Os princípios de moralidade, os princípios de ética, os princípios do direito administrativo como um todo, né? Ele é um agente público, pior, é um agente pior no sentido, entre aspas, né? Eleito, escolhido pelo povo. Então, ele tem um compromisso muito maior com a sociedade, né? Porque ele foi eleito, ele foi escolhido. Então, ele deve cumprir, sim, os princípios de responsabilidade, moralidade e ética. Aí você pergunta, professor, mas o senhor fugiu da pergunta, ou então fugiu da discussão. O que o STF fez foi correto ou foi errado? Repito, do ponto de vista do direito, não vou entrar nesse assunto porque não é minha praia. Aí eu teria que citar a lei, teria que dominar a lei de segurança nacional, teria que olhar a peça que o ministro Alexandre de Moraes fez, teria que olhar a defesa. Não é minha praia. A minha praia é a administração pública. E do ponto de vista da administração pública, aquele deputado violou princípios de responsividade. Se ele tem que ser preso ou não, aí fica com o pessoal do direito. Se isso é democrático ou não, em relação ao equilíbrio de poderes, fica com o pessoal de ciência política. Do ponto de vista da administração, o que o STF fez foi mais do que correto. Fez-se cumprir e exigiu respeito e moralidade. Eu não posso chegar, gravar um vídeo, botar no YouTube, desrespeitando os poderes, né? Eu não posso gravar um vídeo desrespeitando o presidente da República, nem esse, que eu discordo, nem os anteriores. Né? Por mais que eu tenha as minhas críticas, não posso, sobretudo porque eu sou um agente público. Eu sou um agente público. Né? Então, eu posso fazer minhas críticas, sim, tenho liberdade de expressão, mas eu não posso agir com desrespeito à moralidade, desrespeito à ética, desrespeito aos princípios da administração pública pelo menos esse é o meu entendimento, tá, gente? Se tiver alguém aí fazendo isso e quiser discutir, entrar nesse detalhe, aí não me chame, não, que eu não vou entrar nessa seara, não. Do ponto de vista do que eu acredito ser o meu comportamento ético, responsivo e moral, como servidor público, eu posso sim fazer críticas, mas eu não posso desmoralizar nem o Poder Executivo, nem o Presidente da República, nem o Poder Legislativo, nem tampouco o Poder Judiciário. Não posso gravar vídeos, fomentar violência, fomentar desrespeito aos símbolos nacionais, queimar a bandeira, queimar quais são, meu Deus? Bandeira, hino, tem mais dois, eu acho. Os selos, né? E o brasão, isso. Não posso. Né? Nem como cidadão, nem tampouco como servidor público. Então, isso é uma questão minha, tá? Isso é uma questão minha. Repito, faço críticas? Faço. Mas posso até ter cometido alguma gafe, e aí você olhar, professor, mas eu vi uma postagem sua que o senhor desrespeitou o presidente, me desculpe. Ainda bem que ninguém me processou. Mas poder fazer? Não posso. Não posso. Posso fazer críticas. Desrespeitar? Não. Não. Ferir os princípios morais, éticos e de accountability? Não. Não posso fazer isso. Nem contra o presidente, nem contra o poder executivo, nem legislativo, nem judiciário, nem qualquer outro servidor público. Não posso chegar aqui e dizer, fulano é um, sei lá, não vou nem falar que está gravado, mas eu não posso chegar para um gestor público de qualquer órgão e desrespeitar ele moralmente, eticamente, porque isso fere os meus princípios de accountability, certo?
E aí, gente, nós temos aqui alguns autores, eu vou deixar o artigo para vocês lerem mais sobre eles. Nós temos aqui alguns autores que se aproximam mais de uma dimensão, se aproximam mais de outra, tá? Em relação à abrangência, nós temos os limites formais e informais sendo defendidos por Grant, Keohane, acho que Keohane, Shadler, e aí Warren, acho que é isso, Warren, e O'Donnell, né, eles se limitam às questões formais, eles acham que a accountability, ela ocorre ali nos limites formais, dentro do que a norma prevê. Eu estou mais próximo aqui desse pessoal que defende os limites formais e informais. Acho que ela deve estar presente aí como princípio no comportamento de todos, não só do ponto de vista da normativa, né, mas também da aprovação dos pares. Aqui, gente, estou aqui, tá? Estou mais próximo aqui desse grupo aqui, e menos desse grupo aqui, nessa dimensão em relação à abrangência. Em relação à violação, legais, políticos, e o dono se limita às questões legais. E aí depois vocês vão entender por que ele se posiciona de forma muito dura e muito rígida, tá? Em relação a o que é o rompimento da accountability. Se isso fere questão política, para ele não interessa. Então, se isso tem algum problema político, se isso tem algum problema dos pares, pouco importa. O que importa é o que está na norma, o que está na lei, o que é violado do ponto de vista legal ou não, tá? Então, por isso, e aí vocês vão compreender o posicionamento do O'Donnell em outras questões. Em relação à sanção, todos eles concordam que a sanção ela pode ser direta ou indireta, tá? Contraditoriamente aqui, depois eu precisaria pesquisar mais por que existe essa contradição. Que O'Donnell era para se limitar à questão direta, né? Mas ele também segue na linha de que a sanção, ou seja, a punição, ela pode vir de forma normativa, baseada naquilo que o transgressor fez, então ele diretamente, né, vai punir, vai aplicar uma multa, aplicar um processo, ou de forma indireta, ele vai ser penalizado pelos pares, penalizado coletivamente, ele pode não sofrer uma pena objetiva, né, legal, mas ele pode sofrer uma pena, como eu falei, né, política coletiva, né. Então, precisaria entender mais por que o dono segue essa linha, e essa aqui também. Em relação à relação entre os atores, principal agente, ou seja, somente o indivíduo que está ali numa posição superior àquele órgão que deve aplicar a sanção, a multa, e os demais seguem a ideia da relação ampla, ou seja, que outros atores também podem fazer esse papel de cobrar a accountability, ou estão nessa relação mais coletiva, mais ampla, né? Então, outros atores participam disso e eles podem interferir na cobrança dessa accountability. Em relação aos agentes, segue também a mesma ideia, tá? Exceto esse aqui, esses autores aqui, que prevê somente uma relação entre o principal agente e o agente que está ali sendo cobrado, né? Então, esses demais autores prevêem aí a possibilidade de outros órgãos, outros agentes, cobrarem essa accountability, tá? Então, por isso que eu acho que o que deve estar errado são esses dois aqui no O'Donnell, mas, enfim. Eu peguei esse artigo, então, é um artigo que foi publicado, né, na PAD, depois vocês podem até dar uma olhada e me corrigir se eu estiver enganado em relação a esses posicionamentos. Nós temos aqui, gente, uma série de tipologias baseadas até nessas classificações aqui, tá? Não sei se vai estar muito pequeno aí para vocês, mas eu vou lendo aqui para vocês e a gente vai discutindo. Em relação aos tipos de accountability, tá? Nós temos aí uma das mais clássicas, que é essa do O'Donnell. Nós temos a relação, aliás, nós temos a accountability vertical e nós temos a accountability horizontal. Na vertical, nós temos esse seguinte desenho. Nós temos aqui o órgão público e ele é acompanhado pelo cidadão, pelas ONGs, pela imprensa, pelos demais conselhos, tá? Então, nessa relação vertical, todos os demais atores analisam e fiscalizam o cumprimento das ordens aqui por parte dos órgãos públicos. Nessa relação horizontal, são os próprios órgãos públicos que fiscalizam os órgãos públicos. Por exemplo, a CGU, como eu falei para vocês, o TCU, tá? Então, os TCS, então, a própria ouvidoria, tá? Ela acompanha o cumprimento da accountability dos demais órgãos. Então, esses órgãos, eles acompanham uns aos outros.
Então, é uma relação mais formal, mais formal mesmo, tá? E aqui não. Aqui é uma relação mais fluida, mais ampla, mais coletiva, onde não só esse cidadão aqui, né, não só os órgãos públicos e esse cidadão, mas as outras organizações, as ONGs, a imprensa, os conselhos, eles têm o papel de acompanhar o cumprimento da accountability. E aí um detalhe para vocês também, as ONGs, aí você pode citar aí várias ONGs que tiveram problemas de corrupção aí no governo, acho que foi no governo Lula, eu acho, não lembro agora se foi no governo Lula, FHC, mas enfim, você pode ter aí diversos exemplos aí onde as ONGs não atuaram de maneira correta. Sim, mas são órgãos que estão ali para acompanhar, estão ali para fiscalizar o cumprimento. Do mesmo jeito que existe gente corrupta em ONGs horríveis, vai existir ONGs eficientes também. ONGs que se preocupam com o cumprimento do dever, ONGs que acompanham o cumprimento da lei, ONGs que se preocupam com o cidadão, fazem essa ponte entre o Estado e o cidadão. Então, gente, a gente está aqui, como eu falei para vocês no início desse curso, não sei se falei no início desse curso, senão a gente vai repetir. Nós estamos aqui para tratar pacientes. Tá? Então, se você me citar aí uma ONG que entrou em caso de corrupção, vamos lá averiguar na lei qual é o mecanismo punitivo e ela deve ser punida. Se você tem uma ONG aí que é capenga das pernas, que não trabalha direito, me dê aí o exemplo que a gente vê do ponto de vista da administração que precisaria ser melhorado. Um planejamento estratégico, uma reengenharia, uma mudança de cargos, uma mudança de planos, uma mudança de filosofia, uma mudança de política, não sei, a gente está aqui para tratar pacientes. Os nossos pacientes são as organizações, no nosso caso aqui as organizações públicas, né? E uma ONG não deixa de ser uma organização de caráter público. Se não uma organização estritamente pública, né, do ponto de vista legal, mas de caráter público, ou seja, ela presta serviços à comunidade, à sociedade. Então, a gente está aqui para tratar tudo, tá? Imprensa. A gente tem visto aí nos últimos anos um ataque muito grande, não só desse governo agora, não desse governo federal, não, mas há muito tempo, né? E a mídia é o quarto poder, né? Eles têm um papel aí de influenciar. E a gente tem ali o dever de fazer a nossa filtragem. Fazer a nossa filtragem, saber o que é certo e o que é errado. Ou então buscar outras fontes de informação. A gente tem aí uma celeuma de fake news aí, que elegeram candidatos, que distorceram a imagem de outros, que tiveram efeitos nocivos aí nos últimos anos. E isso não é imprensa séria, né? Isso não são sites corretos, sérios, fidedignos. E a gente está aqui como cidadão para fiscalizar e acompanhar, saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. É difícil. A gente precisa se munir de vários canais. O que não pode é a gente atacar a imprensa dizendo que a imprensa bom, enfim, eu não vou nem repetir os adjetivos aqui que a gente tem escutado ultimamente. Mas a gente não pode, cara. Não pode. Não pode. E a imprensa é uma das fiscalizadoras do cumprimento da accountability. É sim. É um exemplo que teve agora recente. Exemplo negativo até. A imprensa foi lá e denunciou essas aquisições de produtos para o Exército. Qual era do agente público? Chega lá, convocar a imprensa e dizer, olha, gente, isso aqui está correto, a gente comprou assim, tem essa finalidade, foi por isso, por isso, por isso. E não atacar a imprensa gratuitamente. Atacou de novo? A imprensa atacou de novo? Publicou lá um negócio lá que não faz sentido? Chama de novo, vai lá no cercadinho e diz, olha, está aqui o relatório, nós fizemos isso, está tudo correto, compramos dessa forma, distribuímos dessa forma, está aqui. O que mais vocês querem? Tem mais alguma denúncia aí? Traga a denúncia. Vê outra denúncia? Mesma coisa. Chama os responsáveis. Ô, seu ministro, vem cá. Você foi acusado disso, disso e disso. É verdade? Cadê? Mostra aí a documentação comprobatória. Agora, não faz isso, ou porque, bom, não vou dizer aqui os motivos, né? Mas, se não faz isso, o motivo tem, tá? Se é correto, se o motivo é justificável ou não, né? Cabe a nós, como sociedade, avaliar e averiguar. O que a gente não pode fazer é atacar a imprensa gratuitamente. Não dá para viver assim, cara, porque a imprensa ela exerce um papel público importantíssimo. Uma hora dessa, existe uma série de jornalistas e investigadores que estão lá debruçados em licitações, em leis, em decretos, acompanhando isso e aquilo outro. Existe gente irresponsável na imprensa? Existe.
Existe jornalista irresponsável que vai lá e faz sensacionalismo para poder ganhar cliques? Existe, mas isso não é de agora não, cara. Isso não é de agora não. Isso é desde a época que aquele rapazinho passava na rua gritando extra, extra. Ali ele era pago para gritar a manchete que mais chamava atenção. Às vezes era até mentira a manchete, às vezes até o conteúdo não tinha nada a ver com a manchete, às vezes até era errado. Isso é um jornalismo ruim. Isso é um jornalismo ruim, que não está compromissado com a verdade. Agora, isso não existiu agora nos últimos 2 anos, não. Tá? Isso não existiu nos últimos 2 anos, não. Então, o que eu queria deixar para vocês claro é que, sim, a imprensa ela tem um papel importantíssimo no cumprimento da accountability. Agora mesmo eu estava ministrando essa aula aqui semana passada e uma aluna falou que, não sei se vocês acompanharam, que o governo, acho que a Câmara de João Pessoa, estava adquirindo aí não sei quantos iPhones com a configuração de 128 gigas, com não sei quantos megapixels de não sei do que, e só queria se fosse, parece que era 11, iPhone 11, uma coisa assim. Quem descobriu isso? Eu? Você que está, a gente que está entrando todo dia lá no site, no portal da transparência, para saber se a licitação está correta ou não? Não, cara, você é jornalista que está fazendo isso, você não paga para fazer isso. Claro, ele ganha com os cliques, né? Mas ele está sendo pago para fazer esse tipo de investigação. Ora, se eu sou gestor público e isso cai na minha mesa, caramba, velho, é um compromisso moral e ético que eu tenho de explicar isso. E se eu tiver errado, se eu tiver assinado lá um negócio lá que foi errado, eu tenho, pelo princípio da. Ai, meu Deus, esqueci o nome do princípio. Acho que é retroatividade. Não é, meu Deus, o princípio? Retroação. Depois vocês me explicam aí, vocês estão tendo aula de direito. Usei esse negócio um dia desses. Autotutela. Lembrei. Princípio da autotutela. Ou seja, eu posso voltar uma decisão minha, uma decisão incorreta minha, para proteger o bem público. Tá? Eu posso chegar lá e dizer assim, cometi esse erro, não deu certo, anulo essa minha ação, cancelo essa licitação e vamos fazer uma licitação correta, baseada nos princípios públicos das licitações. Posso fazer isso, se eu tiver errado, se passou lá e eu assinei, posso fazer isso. Tá? Mas também, se já for tarde demais, né, aí o cara tem que pagar administrativamente por crime de improbidade. Mas não é esse o ponto. O ponto é que a imprensa está trabalhando, a imprensa está investigando, tem gente ruim, tem gente incompetente, tem gente com maldade, mas também tem gente boa, mas também tem gente que está compromissada ali com a verdade, e a gente está aqui para fazer o filtro. A gente, quanto cidadão, quanto sociedade, a gente está aqui para fazer o filtro. E não simplesmente atacar a imprensa gratuitamente, como se a imprensa fosse a responsável pela falta de accountability e responsabilidade do meu governo. Não posso. Não posso de forma alguma. Os conselhos. Os conselhos municipais de saúde, conselhos ambientais, conselhos de segurança, são cenários propícios para a discussão coletiva e que também tem ali o papel de acompanhar o cumprimento da norma. Manning Warren, acho que é isso a pronúncia do nome desse rapaz, ou dessa moça, desse homem, dessa mulher, não sei se é homem ou se é mulher. O fato é que ele classifica como tipo de accountability infra-estado, ou seja, ele tem um foco na relação entre agências de Estado sem necessariamente ter equilíbrio de poder. Não necessariamente, então ele está mais próximo ali do tipo de accountability horizontal, só que sem equilíbrio de poder. É dentro do Estado. Então, são accountability que ocorre dentro do Estado, não necessariamente com outras organizações externas, tá? Nós temos aí Schmitter, que ele tem uma observação mais, uma percepção mais oblíqua, né? Ele abre mais as possibilidades de relações de accountability. Por isso que ele fala que tem um foco na relação entre o principal agente como entre agências de Estado, ou seja, todas as agências que compõem o Estado, agências de regulação, agências de controle, e como também os principais agentes, né, como a Controladoria, o Tribunal de Contas e etc. Entre as demais agências, a gente tem aí, por exemplo, a Agência de Vigilância Sanitária. A Agência de Vigilância Sanitária, ela tem o poder e o papel de fazer cumprir a norma, não só do Estado, como também de outras organizações privadas. Por exemplo, o que a gente está vendo aí é a distribuição de vacina, a chancela, né, de vacinas que são eficazes, e eles sofreram uma pressão muito grande desde o início, inclusive minha. Não deve ter surtido muito efeito, porque eu não tenho muito seguidor, acho que minha mensagem deve ter chegado lá.
mas eu fiz coro, né, para que a Agência de Vigilância Sanitária pressionasse ali as empresas a entregar a documentação, para que eles acelerassem o processo de avaliação, tá? Porque é uma necessidade ainda urgente de aprovação dessas vacinas por conta de uma saúde pública, né, de uma crise, uma crise sanitária, né? Então, essa agência, ela tem esse papel, faz assim, porque essa percepção de Schmitt é uma percepção mais oblíqua, maior, né? Essa agência, assim como outras agências, né, tem esse papel de regular o Estado, de acompanhar o cumprimento da lei, tá bom? Esse próximo autor, esses autores, né, ou autoras, Smulovitz, e esse outro é Peruzzotti, não sei se assim se pronuncia, esse segundo acho que é italiano, o primeiro deve ser russo, enfim. E tem a percepção societal, tá? Eles têm foco no movimento da sociedade civil, da mídia, atuando como principal na relação com a autoridade pública. Então, eles vão ampliando mais esse leque de possibilidades. Uma percepção societal, ele inclui aí a sociedade civil organizada, né, como os conselhos, e inclui também a mídia, tá? Fazendo as ressalvas que eu fiz aqui agora há pouco, existe a mídia boa e a mídia ruim, atuando como principal nessa relação com a autoridade pública. Então, toda a sociedade tem esse papel de fiscalizar o cumprimento da accountability, ok? Grant e Keohane, tá? Apresentam aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dimensões, 7 tipos de accountability e como ela se comporta, né, no nível conceitual. Do ponto de vista da hierarquia, eles têm foco em uma relação entre um superior e um subordinado em uma organização. Então, aqui, amplie a percepção que vocês têm de accountability, não só para esses órgãos de controle, mas também para essa relação superior-subordinado. Por exemplo, eu tomo uma decisão em nível AGESP, tá, como coordenador administrativo, e isso é avaliado pelo meu diretor, ou por um parecerista, por um colega de trabalho, em uma instância superior, né? Então, eu devo prestar contas, eu tenho responsabilidade em prestar contas ao meu superior imediato. Isso é accountability, isso é a minha responsabilidade de mostrar, eu estou fazendo correto. E do ponto de vista da supervisão, nós temos aí o foco nas relações entre os estados e os organismos multilaterais. Ou seja, todos os demais órgãos que têm o papel de supervisionar atuam como organismo na hora de fiscalizar. Repetindo, controladorias, tribunais de contas, Ministério Público, e etc. Né? A gente tem o Ministério Público porque ele pode abrir um processo e investigar uma ação equivocada por parte do poder público. Nós temos aqui o poder de fiscalizador, tá? Poder fiscal, perdão, melhor dizendo, o foco na fiscalização de recursos financeiros. Então, é o cumprimento da questão erária, né? O cumprimento da questão erária, o cumprimento dos deveres fiscais. Então, vem uma receita para eu gastar na área de saúde, eu vou lá e gasto. A gente recebeu aí nessa pandemia aí, a gente, que eu digo os estados, né? Os estados receberam uma grande quantidade, ou relativa quantidade de recursos, e muitos estados sequer cumpriram, ou gastaram todos esses recursos. Não sei por qual motivo, se teve algum problema algum problema contábil, ou se foi uma questão política, ou se foi uma questão de gerência mesmo, ou se foi incompetência, ou se foi maldade, não sei. Mas a gente tem aí, e tem casos de corrupção, tem governador que foi preso durante a pandemia, o do Rio de Janeiro, né? Então, a gente precisa ter esse poder fiscalizador do erário, né, dos recursos financeiros. E aí, esses órgãos de controle que eu já citei para vocês, eles têm o papel de fiscalizar. Nós temos aí a questão legal, tá? Nós temos a questão legal. Foco no cumprimento das normas, né, e pelos organismos multilaterais, como eu falei a vocês, né, o cumprimento da lei. Cumpriu a lei? Foi acoutável. Não cumpriu? Não foi. Mercado, aqui é mais voltado para as organizações privadas. O mercado, os consumidores, os investidores, os acionistas, os clientes, né, os usuários, eles coletivamente verificam se o governo, ou se a ação pública, ou se a ação da empresa foi uma ação que respeitou a contabilidade ou não.
E a relação entre os pares, se os demais colegas de trabalho, se os demais servidores públicos que trabalham ali juntos, se eles homologam, se eles ratificam as ações daquele servidor. A gente pode aí, no nosso âmbito do CDSA, né, a gente pode pensar, os demais servidores técnicos administrativos, eles homologam as ações do diretor do campus? Os servidores, os docentes, eles ratificam, ou seja, eles confirmam que o diretor está fazendo está correto? Essa é uma dimensão da accountability. Será que o diretor está fazendo mesmo uma coisa que respeita os princípios da moralidade, da ética, da eficiência? Será que ele publiciza as suas ações? Então, isso é uma avaliação dos pares. E, juntamente com isso, a gente tem a reputação pública, que é o foco na reputação dos agentes. E aí a imagem que você tem, se a gente perguntasse dos nossos presidentes, né, da República, desde Collor, vou pegar Collor, não, teve Sarney, desde Sarney, democrático, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e, por último, Bolsonaro. Será que eles têm uma reputação positiva ou negativa? Será que a população ratifica as suas ações de accountability, de moralidade, de respeito, de responsabilidade, de ética, diante das suas ações públicas, né? Collor, a gente vê que é muito marcado pelo impeachment, né? Por reter as contas públicas, né? E não conseguir superar a crise econômica. FHC parece que fez muita privatização, tem uma coisa negativa, mas também incrementou aí com o Plano Real, que foi oriundo de outros políticos, né? Foi oriundo aí de reuniões e de comitês aí bem antes, né? Como Itamar Franco, o próprio Ciro Gomes, né? Então, será que a gente ratifica? Qual é a reputação que Fernando Henrique tem para a gente hoje, do que a gente conhece da história? Qual é a reputação que o Lula tem hoje, de acordo com o que a gente entende da história? Desde os casos, desde as políticas sociais, desde as políticas de educação, saúde, etc., até passando por casos de mensalão, de propinoduto. Como é que a gente equilibra aí os casos de corrupção com os casos positivos? Será que a gente tem uma reputação positiva do que ele fez? Será que a gente pode dizer foi uma gestão baseada na contabilidade, na prestação de contas, né, no uso dos portais de transparência? Sim ou não? E Dilma também, Bolsonaro também, Temer também, né? Então, como é que a gente observa? O que é que a gente entende de accountability desses políticos? E é isso, gente. É isso. Aqui é a imagem que voltou, tá? A nossa preocupação, a nossa preocupação enquanto sociedade civil organizada, e o que a gente entende do que vem a ser accountability passa por essas dimensões de análise, abrangência, violação, sanção, quais são os agentes que estão ali envolvidos, a quem a gente deve prestar contas, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da imprensa, quais as tipologias de accountability a gente tem aí à nossa disposição para a gente julgar se aquele servidor público foi responsável ou não. E essa accountability, como eu falei a vocês, ela não deve estar presente somente entre os principais agentes públicos, não. Presidente, governador, os ministros, secretários, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, não. São todos os servidores públicos. Eu tenho uma imagem para vocês. Eu, como os demais docentes, nós formamos uma imagem enquanto servidor público para vocês, enquanto sociedade civil. Tá? Se vocês integrarem o CA, vocês ali, a partir daquele momento, a gente pode dizer que vocês fazem parte da sociedade civil organizada, né? Ou pelo menos compõem um eixo, ou uma dimensão ali, uma instância, melhor dizendo, uma instância organizada para cobrar os seus direitos, tá? Então, se você faz parte do CA, mesmo que você não participe do CA, mas você, enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, o que você observa de mim como servidor público? É uma gestão responsiva, aliás, como gestor da unidade, é uma gestão responsiva? Sim ou não? Aí você avalia. Aí isso vai montar a minha reputação, também a reputação de vocês, enquanto agentes públicos que serão um dia, né? Os gestores públicos. De mim, enquanto docente, eu sou responsivo ou não? Eu tenho práticas de accountability ou não?
tá? E aí vocês analisam se eu cumpro horário, se eu cumpro com a metodologia, se eu, se eu respeito a opinião de vocês, se eu sou ético, se eu respeito a individualidade de vocês, se eu respeito a moralidade do meu serviço, tá? Se eu cumpro, eu tenho deveres a cumprir, quanto docente, quanto coordenador da unidade. Eu tenho deveres a cumprir. É porque a gente, às vezes, vai passando, tem muita demanda e tal, mas se vocês observarem a lei, o regimento, eu tenho deveres a cumprir. E aí vocês podem analisar se eu sou responsivo ou não, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu encerrar aqui a gravação.